Alô, agora sim, né? Comecei a falar sem áudio, né? Estão me ouvindo? Deixa eu ver aqui se deu certo. Olá a todos. Alô. Alô, som. Pronto. Sejam muito bem-vindos ao canal. Eu sou o Pablo Sonati e vou conversar sobre alguns assuntos que estão acontecendo. Eu faço tudo, tento fazer tudo direito e acaba fazendo tudo errado. Acho que eu vou começar de novo a live, tá? Eu vou. Enfim, muitos assuntos estão acontecendo no Brasil e no mundo. O Nicolas brigando com o Eduardo Bolsonaro, nós temos o André Mendonça assumindo o caso do Banco Master, e nós temos talvez o assunto mais principal, talvez, que é o caos no México. Quem poderia imaginar que nós teríamos um caos no México, não é mesmo? Um governo, uma presidenta apoiadora de terroristas, ela fala que não pode combater o terrorismo, porque senão as mortes vão ser, assim, perder o controle dos assassinatos. Sabe o que é isso, né? É igual o Brasil. O Brasil também é assim. No Brasil nós temos governantes que defendem o narcoterrorismo. O caso do Banco Master é um exemplo clássico de que o Brasil é o próprio terrorismo. Os próprios governantes são terroristas. O caso do Banco Master, como eu já disse para vocês várias vezes, é uma lavanderia não só do desvio de verba pública, mas lavanderia do narcotráfico, postos de gasolina. Sabe o que tem agora? Eu não sabia. Sabe essas lavanderias? Aqui no meu bairro já deve ter umas 3, 4. Vive vazias. Lavanderia de roupa mesmo. Eu acho que isso é a maior lavanderia que tem. Dizem que as lojas do shopping também. Você vê aquela lojinha do shopping pagando 15 pau de aluguel e não tem uma mosca na loja. Eles falam que também é assim, porque é muito fácil você lavar dinheiro para essas lojinhas, porque você está no shopping, você não tem o fluxo, né? Você não sabe o controle, as autoridades. Então ele fala, tô vendendo pra caramba, tá nada. Tá lavanderia do narcotráfico. E o Brasil é isso, com a anuência, o apoio, e estão todo mundo junto. Governantes, juízes, presidente, o Lula, sobe a favela, é assim, gente. Enfim. E aí, deixa eu dar um oi pro pessoal aqui. Ó. Eu tô fazendo a live em dois formatos. Por isso que eu me perdi aqui na entrada aqui, ó. Porque é um teste que eu estou fazendo. Deixa eu ver aqui assim. Deixa eu ver se tá saindo tudo direitinho. Tá saindo em 2 formatos aqui, ó. Tenho tanto o pessoal no vertical quanto no horizontal. Enfim. Tava sem áudio os primeiros minutos, 1 minuto de live, mas agora acho que já tá tudo certo. Porque eu tava me perdendo, porque eu tenho que controlar várias coisas. Porque talvez semana que vem, vou tentar semana que vem voltar com comentaristas aqui, pessoas comentando, entrando ao vivo, até mesmo pessoas assim, que não são comentaristas, você, para dar sua opinião, mas eu acho que eu vou mudar, não vai ser mais a live é sua. Eu acho que vai ser JNC, Jornal Notícias Comentadas. A gente dá notícia, comenta, e você aí de casa pode entrar ao vivo também e comentar o que você acha das coisas que estão acontecendo no Brasil. Eu vivo mudando as coisas. Então, até uma hora que acerta ou dá errado de vez. Enfim, deixa eu dar um oi aqui, ó. Eu vou falando com o pessoal ali tá no... Cadê o chat aqui? Eu preciso ver o chat dessa daqui que eu não consigo ver. Eu preciso saber o chat desse aqui que eu não consigo ver. Mas enfim, eu consigo ver por aqui. Vamos lá, deixa eu dar um oi pra vocês. Cadê o chat do YouTube aqui? Nem abri o... Cadê vocês? Aqui.
Abrindo aqui o chat. Quem que tá aqui na live? Deixa eu ver. Na live vertical, na live horizontal, quem tá aqui é minha amiga Ed Souza Ed. Boa tarde, Pablo. Boa tarde, Ed Souza Ed. Cadê o povo? Segunda-feira o povo tá com preguiça ainda. Aira Gomes. Obrigado, Aira Gomes. Ótimo som, ela comentou. Boa tarde, Aira Gomes. Eduardo. Boa tarde, Eduardo. E no outra live aqui, na outra live tem mais gente? Tem mais gente, tá com 41. Daqui a pouco começa o povo chegar, assim que eu começar por pra torar aqui. Sem som, já tá com som. Agora deu certo, né? Ivo Miranda. Boa tarde, Ivo Miranda. Sim, estou também sem. Não entendi? Enfim. Mariana, boa tarde a todos que estão chegando aqui na live. Agora tá bom, escreveu a Ivo Miranda. Oi, Marcos Vanderlei, boa tarde, Balneário Camboriú, boa tarde, Elaine Domingues, boa tarde a todos que estão chegando por aí. Boa tarde, Miguel Gouveia, Edson Alves, boa tarde a todos. Enfim, como eu disse para vocês, o México está em chamas. Eu vou tentar passar os vídeos, vou ler um texto que eu fiz, uma reportagem que eu fiz, comentando sobre isso. E vocês viram o que aconteceu, né? Mataram o chefão do tráfico lá, protegido pela presidenta, com a ajuda dos Estados Unidos, tá? Houve a ajuda dos Estados Unidos e o México não quer, simplesmente o México não quer a ajuda dos Estados Unidos. Assim como o Brasil não quer classificar o PCC e Comando Vermelho como terroristas. Eles não querem classificar assim. Por quê? Porque a gente sabe por quê. Porque é tudo a mesma coisa, cara. Tudo a mesma coisa. Deixa eu passar aqui para a notícia aqui. Hoje eu vou me perder um pouquinho, porque eu tô... Cadê? Aqui. Começar com a primeira notícia aqui para vocês. Vou soltando aqui. O que eu tenho aqui? Depois eu vou ler um texto para vocês que eu fiz que mostra o que aconteceu, né? Tem que abrir tudo de novo. Vamos lá, deixa eu soltar aqui. O Ministério da Defesa do México confirmou a morte de Nemésio Oseguera, conhecido como El Mencho, chefe de um dos maiores cartéis de droga do país. Os Estados Unidos ajudaram nessa operação. Quem chega com a gente com os detalhes dessa história é a nossa correspondente Luciana Tadeu. Luciana, muito boa tarde para você, bem-vinda. Oi, Clarissa, boa tarde para você, para todos que nos acompanham. Olha, essa operação no México foi realizada pelas Forças Especiais do Exército, contaram com aeronaves da Força Aérea e com a ajuda da Força Especial de Reação Imediata da Guarda Nacional do México e deixaram 7 integrantes do Cartel de Jalisco Nueva Generación mortos. Entre essas pessoas mortas está, como você mencionou, Nemésio Oseguera Cervantes, conhecido como El Mencho, que é o líder desse cartel, que é um dos mais temidos, um dos mais sanguinários do México, Clarissa. Essa operação acabou resultando em uma reação dos criminosos que colocaram fogo em veículos, em carros, ônibus, estabelecimentos comerciais. De fato, incendiaram esses veículos para obstruir justamente ruas e estradas, para tentar impedir a passagem das forças de segurança. Isso gerou muito pânico na população. De fato, o governador de Jalisco, Pablo Lemos, pediu que as pessoas permanecessem em suas casas pelo risco de sair nas ruas durante essas operações. Teve correria no aeroporto de Guadalajara. Essa situação também fez com que diversas companhias aéreas ou desviassem os seus voos que estavam para chegar no estado de Jalisco, ou então até que suspendessem, caso de algumas companhias aéreas mexicanas e também da Air Canada e da United Airlines, que suspenderam voos para um dos aeroportos de Jalisco. A Agência Federal de Aviação Civil do México informou que houve várias desviações, vários desvios devido a essa situação de pânico, de perigo justamente pela
reação desse cartel. As companhias que suspenderam os voos foram principalmente no aeroporto de Vallarta, e a situação é de tensão. De fato, o governador do estado de Jalisco, Pablo Lemos, suspendeu as aulas amanhã, cancelou as aulas presenciais na educação para todo o estado, também ordenou o cancelamento de eventos massivos nesse domingo, e a situação é de muita tensão após a morte do líder desse cartel, do cartel de Jalisco, que inclusive El Mencho era um dos principais alvos dos Estados Unidos no México. Clarice, eu já devolvo para você, mas só para comentar que os Estados Unidos colaboraram com essa operação, com informações, e também o vice-secretário do Departamento de Estado, Christopher Landau, elogiou a atuação das forças de segurança do México, e a Embaixada dos Estados Unidos no México fez um alerta de segurança para diversos estados mexicanos devido a essa operação que foi realizada hoje. Bom, não podia esperar nada diferente de uma mulher que defende narcoterroristas, né? Tem até aquela falando, o Donald Trump, ele disse o seguinte aqui: diante da guerra que está se desenrolando no México entre o cartel CJNG e as forças de segurança, o presidente Donald Trump disse que o país está sendo controlado pelos cartéis e que a presidente, a Claudia Sheinbaum, não aceita a ajuda dos Estados Unidos para acabar com esses grupos. Por que ela não aceita a ajuda dos Estados Unidos para acabar com esses grupos? Ela não aceita simplesmente porque ela não quer, cara. Faz parte. Faz parte. É tão óbvio, como eu disse aqui. Lembra quando os Estados Unidos começaram a fazer umas ações contra o narcoterrorismo? Daí o Lewandowski, que recebeu o dinheiro do Banco Master, né, 5 milhões, falou que inventou uma operação, vamos desarticular o narcoterrorismo, para tentar enganar o Donald Trump, para falar, olha, nós não precisamos de ajuda dos Estados Unidos. Mentira! Mentira, são todos do mesmo time. A Claudia Sheinbaum, o Lula, José Dirceu, o Maduro, são todos terroristas. Todos eles são os fundadores do terrorismo, cara. No México, eu vou passar por algumas imagens aqui que a gente tem. Aqui, a Claudia Sheinbaum. Olha aquela disparate dessa mardita, velho. Mardita. Aqui, ó, ela diz o seguinte: retomar a guerra contra os traficantes não é uma opção. A guerra contra o narcotráfico está fora da lei porque é uma permissão para matar, sem um processo. Ela diz o seguinte, que a guerra contra o narcotráfico está fora da lei porque é uma permissão para matar, sem um processo. Sabe o que ela quer? Ela quer pegar os traficantes na mão, levar para cadeia. É um lixo, cara. É um lixo. Eu não me conformo. Eu não me conformo. Como que uma população vota numa praga dessa? E sabe qual que é a reputação, a taxa de aprovação dessa mulher até hoje? 70%. Não sei se é verdadeiro, se é verídico, mas ela tem uma taxa de aprovação de 70% dos mexicanos, cara. Esses dias teve um protesto no México, lembra? A geração Z. Como que alguém vota num demônio desse? Ela deve ser marmita de traficante, igual a Janja. Isso aqui é praga. Isso aqui, com certeza, ela levou fumo de algum traficante. E é assim, cara. Porque se eu tenho alguns vídeos aqui, vou soltar aqui rapidinho. Regresar a la guerra contra el narco no es opción. No es opción. Primero, porque está fuera del marco de la ley. Todos estos de la derecha que se llenan la boca de las palabras Estado de Derecho y defienden la guerra contra el narco. Pues la guerra contra el narco está fuera de la ley, porque como lo dije o lo he dicho en varias ocasiones, es permiso para matar, sin ningún juicio.
Ela fala com os traficantes. A guerra contra os traficantes está fora da lei, porque é permissão para matar. Não devemos matar os traficantes. Os caras estão botando terror. Meus amigos, eu peguei imagens desses terroristas executando rivais. Cara, gente, é uma crueldade. Assim, olha, eu preferia tomar um tiro. Toma um tiro, melhor. O cara amarrou. Eu vou ver se eu tenho aqui. É absurdo, gente. Absurdo. Eu vou pôr aqui pra vocês. Aqui é o caos, né? Vámonos. 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 O caos sendo instalado e ela fala assim, não podemos combater os traficantes, temos que tratá-los como gente, eles são vítimas da sociedade, os meus meninos, ó, aqui, ó, vou pôr algumas imagens pra vocês aqui, ó, terror, cara, terror. Não mate os meus meninos. O combate ao narcotráfico está... O combate ao narcotráfico está fora da lei. Não podemos. Isso aqui foi um hospital, ó. Um hospital em Guadalajara sendo evacuado após os narcotraficantes da CJNG, anunciarem que atacarão as instalações, alegando que policiais estão sendo atendidos no local. O estado de Jalisco está em um autêntico estado de guerra após a eliminação do líder do cartel El Mencho. Eu vou ler para vocês daqui a pouco uma matéria que eu fiz. O que tem aqui? Aqui é a pobreza do Maranhão. Deixa eu ver se eu tenho mais. Esse aqui veio parar aqui, mas não é para ficar aqui não. Deixa eu ver se eu tenho botando fogo no cara. Aqui, ó. Cara, estado de guerra isso aqui, velho. Que estado de guerra. Isso daqui parece o Oriente Médio. O México tá igual ao Oriente Médio. A amiga do Lula lá tá fazendo serviço. E o Lula vai querer fazer igual aqui, viu, gente? Você pode ter certeza que o Lula, se ele começar a ver que vai perder as eleições, ele vai querer fazer igual. Deixa eu ver se só tem o cara botando fogo no outro aqui, pra vocês verem que tipo de traficante que é. Que a Cláudia Sheinbaum falou que não podia, é permissão para matar. Eu acho que eu não tô com o vídeo aqui. Vou abrir aqui para vocês. Enfim. Ela falou que não seria permissão para matar, combater o narcoterrorismo. É uma palhaça mesmo. Eu falo para vocês, marmita de traficante. Deixa eu ver se eu tenho. Aqui, ó. Achei. Vou pôr para vocês. Porque essa cena aqui é absurda, ó. Olha isso aqui. Cadê? Amarraram o cara na árvore. Aqui, ó. Amarraram o cara na árvore. O cara tá amarrado na árvore aqui, tá vendo? Vocês estão vendo aí, né? Amarraram o cara na árvore, pegaram um lança-chamas. Daí eles estão falando, sabe o que eles estão falando? Que é o seguinte, mais execução do cartel com armas americanas. Olha o absurdo. Eles estão falando que a culpa das execuções é por causa das armas americanas, cara. Mais execuções de cartel com armas americanas. Imagens do cartel de Sinaloa mostram um membro do CJNG usando um lança-chamas contra um rival do cartel da MF.
A arma, um fuzil FN SCAR 16S equipado com lança-chamas Exothermic Tech, Pulsarfy UBF, um acessório acoplado sob o cano, ambos são de fabricação americana, ou seja, culpa dos Estados Unidos, velho. Esses demônios queima a pessoa ao vivo e grava por causa dos Estados Unidos, não por causa daquela vagabunda. Vagabunda, Cláudia Sheinbaum é vagabunda. Desgraçada. Traficante, igual o Petro da Colômbia. 2 vagabundos. Narcoterroristas. Onde já se viu? Eu não entendo como a população vota numa praga dessa, velho. Eu não entendo como que alguém apoia esse desgraçado do Lula. Olha, o cara tá fudendo com o país inteiro. Arrebentando com tudo. E tem gente que vota nessas desgraças, cara. É muita doença. Veja só. O cara amarrado na árvore, ó. Imagina só, você tá amarrado na árvore, o cara vai lá e lasca fogo em você, velho. Daí a Cláudia Sheinbaum fala que combater o narcotráfico é permissão para matar. É melhor matar com tiro do que matar queimado desse jeito, cara. Você tá lidando com um ser humano? Olha como o Bukele fez lá no El Salvador. O Bukele em El Salvador fez. O Bukele em El Salvador tratou esses lixos como eles devem ser tratados. Psicopatas. Demônios. Não tem conversa. Não tem conversa. A inteligência de um país, se quiser, sabe quem é quem. Sabe quem está envolvido com quem. Prega fogo, mata todo mundo. Ou vocês vão morrer ou vocês se entregam. Ou vocês se entregam ou vocês vão morrer. É esse o nível, cara. Eu tenho, não sei se eu salvei aqui, os caras têm blindado. Eles não são... Aqui, ó. Essa mulher é uma desgraçada, velho. Uma desgraçada. O Gabinete de Segurança fornecerá os detalhes, disse a presidente mexicana Cláudia Sheinbaum sobre o assassinato de El Mencho, líder do CNJ. Ela tá comemorando o quê? Como se fosse ela que tivesse feito alguma bosta? Isso daí é a praga do Egito. Deixa eu ver se eu tenho aqui o equipamento dos caras. Os caras têm uma polícia própria. Os caras têm uma polícia própria. Como que pode ter uma polícia, velho? Como que os caras têm uma polícia e ninguém faz nada? O presidente Trump pediu diversas vezes a Cláudia Sheinbaum que permitisse que os Estados Unidos que os Estados Unidos ajudasse, né, o cartel ajudasse a eliminar o cartel mexicano. Ela recusou porque é controlada pelos cartéis. Ela recusou porque ela é controlada pelos cartéis. Ela é uma vagabunda, igual os daqui do Brasil, vagabundos parceiros de narcoterroristas. O Donald Trump não é flor que se cheire? Não. Mas que ele pelo menos arrebente com todos esses desgraçados daqui. Só que como que a gente brasileiro vai ficar dependendo de um presidente de outro país, né, cara? Presidente de outro país é de amargar, né? Deixa eu ver se eu tenho aqui. Acho que eu não salvei. Os caras têm tanque de guerra, tem blindado. É mais armado do que a polícia. Mais bem armado do que a polícia, esse povo. Enfim. Eu vou ler um texto rapidinho aqui que eu fiz sobre isso para terminar esse assunto do México. Tá calor agora, hein? Caramba. Aqui, ó. México em chamas. Morte de El Mencho desencadeia violência no México e tensão com os Estados Unidos. Um golpe significativo contra o narcotráfico, as Forças Armadas mexicanas anunciaram a morte do Nemesios Oseguera Cervantes, conhecido como El Mencho, líder do cartel Jalisco Nueva Generación.
uma das organizações criminosas mais poderosas do México. A operação militar realizada no domingo, dia 22, resultou na captura inicial de Elmencho, que foi ferido durante o confronto armado e faleceu enquanto era transportado. Quem que era o Elmencho? Nemésio Erguera Elmencho, de 59 anos, nascido em Michoacán, era um ex-policial que fundou o CJNG após a dissolução de outros cartéis. A relação com os Estados Unidos e Donald Trump. A operação que levou à morte de Elmencho contou com o apoio de inteligência dos Estados Unidos, confirmada pela Casa Branca e pelo governo mexicano. Uma nova força-tarefa liderada pelos militares americanos, a Joint Intelligence Task, tarefa força de contenção do cartel, lançada no mês passado, forneceu dados cruciais para mapear redes do cartel. O presidente Donald Trump tem exercido pressão intensa sobre o México para combater os cartéis, ameaçando ações unilaterais com bombardeios e intervenções militares diretas. Por que o presidente do México rejeita a ajuda militar dos Estados Unidos? A presidente Claudia Sheinbaum, que assumiu o cargo em 2024, tem rejeitado repetidamente as ofertas de intervenção militar americana, exatamente aqui no Brasil. O Lulinha tá morrendo de medo do Trump fazer alguma coisa. Por que esses vagabundos? O cara bota fogo no outro na árvore, cara? Amarrou o cara na árvore, tacou fogo. Esse filho da puta é terrorista ou não? Pro Lula, não. Pra Cláudia Sheinbaum, não. O que mais falta pra fazer? Os caras botaram fogo na cidade inteira. Quem que bota fogo na cidade? Em postos de gasolina, em hospitais, lojas, supermercados. Se isso não é terrorismo, você que é esquerdista, não sei se você é esquerdista, está me vendo, e acha que é normal votar em presidente que apoia isso? Não, o PCC e Comando Vermelho não é terrorista. Ah, vá a merda. Canalhas. Espero que esses terroristas matem todas as suas famílias. Pra vocês aprenderem. Matem seus entes queridos. Igual a menininha de 8 anos que morreu. Do nada. Por um assalto. Isso não é terrorismo? Espero que caia nas suas famílias. E eu espero mesmo, sabe por quê? Pra vocês acordarem, parar de ser desgraçados e continuar votando nessas pragas. Só assim, talvez ainda, viu, cara? Talvez ainda. Talvez. Porque é capaz, como aconteceu próximo de mim, houve uma troca de tiro entre policiais e bandidos. Acertou a pessoa que era esquerdista. O que ela falou? Que a culpa foi do policial que trocou tiro. Juro? A culpa foi do policial que trocou tiro com o bandido. Então, por mais que pegue a família do desgraçado, desses vermes, talvez eles falem que a culpa é da polícia ainda. A culpa é da direita. Eles vão falar que a culpa é da direita que entregou arma no governo Bolsonaro. E não de um verme, lixo, lazarento, que gastou 9 milhões com escola de samba, que no governo Dilma tem um professor esquerdista do YouTube aí que faz live, ele fica com uma cara de cu, velho. Uma cara de cu, não. Odeio esses intelectuais de merda, odeio. Não. A patente daquele que esqueci como que chama, o remédio para polilaminina. A patente da polilaminina caiu no governo Temer. Foi culpa do Temer. O cara tem coragem, você busca os arquivos, você busca e tá lá, 2014, 2015. O governo Dilma se esfrega na cara do maldito e mesmo assim ele fala não. Por quê? Porque ele é professor. Já falei na escola do meu filho, se alguém militar pro meu filho, eu vou lá com o meu cacetete e vou arregaçar quem tiver. Dá uma de louco, tem que dar uma de louco. Eu vou lá na escola arregar. Esses dias o professor falando que Bolsonaro é fascismo e tentou dar o golpe. Quer achar isso? Acha e guarda no meio do seu orifício rugoso. Se for pra escola e falar isso, meu filho falar, eu vou lá na escola.
Mas eu já falo antes, já dou uma de louco antes, pra alguém falar, eu não vou militar pra cima do filho desse cara, porque ele vai me matar. Ele não vai reclamar na delegacia de ensino. Ele vai vir aqui na escola e vai me arregaçar. Não vou ter como fugir. Eu vou militar, ele vai vir aqui e eu tô fudido. Só isso. Pronto. Só isso. Como que esse professor milita e os pais não fazem nada? Não dá um cacete no cara, velho? Milita pros meus filhos. Milita. Pode ser professor de 2 metros de altura. Quero ver se é homem. Os caras podem ser grandes, mas nós é ruim. E se mexer com meus filhos, não tem barreira. Não tem barreira. Se mexer com meus filhos, não tem barreira, assim, barreira religiosa, barreira moral, não tem. Se mexer com meus filhos, acabou. É eu, sei lá, o capeta no meu corpo, e daí você vai ver o que acontece. Então esses desgraçados ainda ficam votando. A Cláudia, sai do assunto aqui, ó. Cláudia Sheinbaum aqui, ó, não quer, porque ela fala de enfatizando a soberania nacional. Soberania do cara botando fogo. Eu mostrei pra vocês, velho. Eu não tô inventando. O cara botou fogo com lancha-chamas no outro. As meninas que não quer sair com os traficantes, os caras sentam a paulada. Eu vi 3 meninas que parece que foram num baile de outra favela, e a outra favela é de outra... Mano, os traficantes pegaram as meninas, umas tora de madeira, e dando na perna das meninas, regaçando as meninas. Esquerdista é subraça. É gente que defende o Hamas. Antes que falar que eu sou defensor de Israel, saiba que eu sou defensor de gentes. Pra mim, como eu já disse aqui no canal, pra mim é o Sataniarro. Netanyahu permitiu a invasão do Hamas para depois invadir o Hamas, a faixa de Gaza. Ele é outro Satanás. Mas falar assim, não gostar de judeu, isso é coisa de esquerdista. São nazistas. Eles são nazistas. Só que eles falam que é gente, né? Enfim, declaração recente, ela afirmou que o México aceita colaboração em inteligência e informações, mas não permite que forças estrangeiras em seu território atuem, né? Não, abre aspas para Cláudia safada. Não vai acontecer, disse Sheinbaum sobre uma possível invasão, destacando que a soberania é sacrossanta e não está à venda. O México é uma praga. Por isso que os mexicanos querem fugir para os Estados Unidos, cara. Vocês votam, é igual o povo do Nordeste, votam nas pragas e depois quer vir trabalhar aqui no Sudeste. Quer vir imundiçar aqui o Sudeste, quer vir construir favela aqui no Sudeste. Os mexicanos vão para os Estados Unidos para criar favela. A grande maioria não, mas grande parte. Por quê? Porque eles não têm condições de viver a nível americano. Então eles têm que, né? Eles votam nas pragas, muitos estão fugindo dessas pragas, né? Porque não pode combater, eles são muitos, né? Os idiotas são muitos. Os idiotas do México, os idiotas no Brasil são muitos. Então você não tem que fazer, porque você perdeu por ser minoria. Daí você tem que fugir. Existe esse povo, tanto do Nordeste quanto do México. Mas a maioria, daí quando você tem na maioria, você tem um país, né? O Brasil é uma bosta. Tem gente que se salva? Tem. Mas é uma bosta. É um país nojento. É um país vergonhoso. Eu tava fazendo uma... Enfim, só eu terminando aqui. Perspectiva futura. A morte de Eumêntio pode temporariamente enfraquecer a CJNG, mas especialistas preveem o que sempre preveem quando derruba um ditador. Um ditador ou um narcoterrorista. Um vão, uma lacuna, um gap. E outro vai tentar assumir. Você tá entendendo? É igual quando mataram o Zé Pequeno. A caixa baixa sumiu. É sempre assim, tomou a boca. Então, matou esse traficante, ficou um vazio e alguém vai assumir. Não acabou. Tem que fazer igual o Bukele fez. Mandar pra vala ou prisão sem colchão. Enfim. Deixa eu ver aqui. Como que tá o pessoal no chat? Tem alguém me assistindo ou eu tô falando pra ninguém? Eu começo a falar aqui.
Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Deixar assim? Eu não sei. Deixa eu ver. X pequeno, X grande, Pablo Jornais. Eu não fiz uma... Deixa eu aqui, ó, Pablo. Deixa eu só fazer aqui, porque eu tô trocando pneu com o carro andando. Pablo Chat. Daí, o que eu vou fazer aqui? Eu vou só enquadrar vocês melhor aqui. Que daí todo mundo vê. Quem tá na minha live short, vertical, também consegue ver. Tá bom assim. Ok? Então agora vocês ambos conseguem ver. Deixa eu dar um oi pro pessoal aqui. Quem tá aqui? 21 pessoas na live vertical. Então o pessoal tá devagar hoje, hein? Cris Lemes, boa tarde, Cris Lemes. Adzer Carvalho, boa tarde. Pablo Sonati, o melhor que nós temos. Volta Redonda, Rio de Janeiro. Eles vêm para o Sudeste e votam no PT. Mas eles vêm para o Sudeste e votam no PT. Isso é uma estratégia do próprio PT, viu, gente? E é uma estratégia do mundo inteiro fazendo isso. O mundo inteiro está pegando imigrantes ilegais para votar nos esquerdistas, nos parasitas. O Lula entende isso também. Ele vai financiar com todos esses dinheiro que eles estão roubando aí no Brasil, com INSS, eles financiam e está acontecendo. Está acontecendo. Eles financiam o pessoal para ir para Santa Catarina. Vai mudar o governador? Difícil, não tem voto. Mas pode eleger uma prefeitura no estado. Pode eleger talvez um deputado. Entendeu? Então, é a estratégia deles. Trazer as pragas. Traz as pragas e voltar do direita lá. Eles transferem o título de eleitor para lá e vota destrói lá para depois destruir aqui. Isso é praga, gente. Isso é igual gafanhoto. Praga. Boa tarde, Ana Paula, Ana Biofoz. Quem tem mais aqui? Se o México tá afim disso, aguenta. O problema, Eduardo, é que o México passa, talvez com uma proporção maior que o Brasil, mas o México passa o que a gente está passando, velho. Muitos cidadãos do México, ou cidadãos, como diz a Butijanja, muitos cidadãos do México não querem isso. Só que a lavagem cerebral é gigante e pessoas que não querem... Imagina só, você, eu, passando por uma situação dessa, cara. É terrível, né? Terrível. É praga do Egito mesmo. Como pode o narcotráfico mandar em tudo? Sabe como pode? O Bukele falou isso, gente. O Bukele falou, você pode até ter lugares onde tem as bocas ali de fumo, né? Um controlezinho. Mas quando você pega estados, você pega... Eu não salvei o vídeo, mas o cartel lá do México, os caras têm vários blindados. Você olha, você fala, é o exército. Não, é o cartel. É muito fácil acabar com isso, cara. Mas é muito fácil. Os caras eles não se escondem. Então você vai lá e faz igual o Bukele. O Bukele, o El Salvador era pior que o México. El Salvador era pior que o México. E quem quer faz, cara. Leva pra vala, mata tudo. Mas a Pu, eu tenho uma raiva dessa mulher, cara, mas eu tenho tanto nojo dessa mulher, mas tanto nojo. Essa vaca. Regresar a la guerra contra el narco no es opción. No es opción. Primero, porque está fuera del marco de la ley. Todos estos de la derecha que se llenan la boca de las palabras Estado de Derecho. Não, e o que mais dá raiva dela, que essas pragas vem com essa vozinha que é
Acabar com o narcotráfico não é opção. Regresar a la guerra contra el narco no es opción. Ai, tipo assim, eu sou sábia, eu não preciso levantar a voz. Uma vaca, uma desgraçada. Você fala, mas você tá no Brasil, o que isso tem a ver? O que isso tem a ver é que a América Latina inteira é assim, velho. Ó, na Colômbia, aquele Petro, o cheirador de farinha. Ó, você tem uma vaca no México, você tinha um ditador na Venezuela e continua tendo, né? Porque a Delcy Rodrigues está lá ainda fazendo, não mudou nada. Você tem um cheirador de cocaína na Colômbia e você tem um alcoólatra no Brasil, analfabeto, velho. Como que vai dar certo esse lugar? Como que vai dar certo? Como que alguém vota no vagabundo? Alcoólatra, analfabeto? Que fudeu com o país inteiro? É muita doença, cara. Esse país aqui precisa entrar numa guerra civil. Esse país precisa entrar numa guerra civil. A gente vai ver quem é mais. Se eles são maioria mesmo, que eles são, ou se a gente que é maioria. E taca ali o pau nesse carrinho, velho. Deixa eu ver aqui o que eu tenho mais aqui, ó. Aqui, ó. Vou soltar essa matéria aqui pra vocês. Taxa das blusinhas ajudou a quebrar os Correios. Quem que poderia imaginar, velho? Quem que poderia imaginar que taxar as blusinhas ia quebrar o correio e quebrar um monte de consumidor? E é o seguinte, eles falavam que... Eles diziam que ia taxar, né? Tirando a Janja, né? A Janja falou que a taxa vai ser para as empresas e não para o consumidor. A Janja, ela, sei lá, cara. Você coloca uma meretriz, daí você vai querer o quê? Você quer o quê? Você quer o quê? Você coloca uma marmita. Daí não dá. Você coloca um ex-presidiário condenado em 3 instâncias. Daí ela fala aquelas merda dela. Enfim. Daí taxa das blusinhas ajudou a quebrar os Correios. Documentos internos dos Correios disse que a estatal entrou em um ciclo vicioso de prejuízo. E um dos motivos foi a taxa das blusinhas. Daí eles diziam o seguinte, não, nós vamos colocar o imposto, mas a Shein vai abrir uma fábrica no Brasil que direta e indiretamente vai gerar cerca de 100 mil empregos. Essa era a conversinha furada. Só que não vai, né, cara? Não vai. Por quê? Porque ninguém consegue trabalhar nesse país. Empresa nenhuma consegue trabalhar, a não ser que seja empresa amiga dos traficantes. Igual o Banco Master. Igual o Magalu. Igual Americanas. Do Sucupira. Do Lehman. Paulo Lehman. Que deu um rombo de 40 bilhões. Só isso consegue trabalhar no Brasil. A Shein não consegue, ó. Olha aqui, ó. Notícia aqui pra vocês. Shein admite que fabricação no Brasil não deu certo. E por que não deu certo? Não deu certo por causa de tantos impostos. Fabricantes relatam pressão por valores inviáveis e encerraram contratos. Empresa diz que a infraestrutura local dificultou a expansão. O projeto da Shein de transformar o Brasil em um de seus principais polos de produção na América Latina vem enfrentando dificuldades com as confecções nacionais. A empresa chinesa, famosa pelas roupas de baixo custo, esbarra na desistência de parceiros comerciais que alegam ser impossível acompanhar os custos baixos e os prazos que são exigidos. Diante do cenário, a própria Shein reconhece que a estratégia de nacionalização não saiu do planejado. Você acha que ela ia conseguir... Você acha que ela ia conseguir competir com a taxa de firmas pedindo falência
batendo recorde. Olha, vamos taxar, mas vai gerar 100 mil empregos. Só a Shein ia gerar 100 mil empregos. Não vai nada. Vocês vão pagar mais caro. E olha, deixa eu falar um negócio para vocês. Eu estava fazendo uma pesquisa. E é o seguinte, presta bem atenção. Um funcionário, estoquista, caixa, funcionário de baixo, né? Um emprego comum, que trabalha na Amazon, no Brasil e nos Estados Unidos. O mesmo funcionário, vamos pegar lá um repositor, o mesmo funcionário. Média no Brasil, R$1.700. Média nos Estados Unidos, $1.700. Tá? Um iPhone 17 de 1 terabyte aqui no Brasil custa R$15 mil. R$15 mil. O cara que trabalha no Brasil para comprar um iPhone precisa trabalhar 10 meses. 10 meses. 10 meses vai dar 17 mil, né? Um pouquinho, 9 meses, vai. O cara precisa trabalhar 9 meses aqui no Brasil. O mesmo iPhone custa $1.600. O mesmo funcionário, mesmo cargo. Aqui no Brasil, o cara precisa trabalhar 9 meses para comprar um celular, que agora aumentou os impostos sobre o celular. Quem que aumentou? O Lula aumentou impostos sobre dispositivos móveis. 9 meses, um estoquista para comprar um iPhone. O mesmo trabalho nos Estados Unidos o cara compra em um mês. E ainda sobra $200. Esse país aqui é uma desgraça, velho. E o que o Lula fez? Aumentou o imposto para comprar celular. E tem desgraçado que vota nisso ainda. Tem maluco que vota nisso. Um documento interno dos Correios diz que a estatal entrou no que eles chamaram de ciclo vicioso de prejuízos nos últimos anos. E um dos motivos apontados, gente, é o programa que foi batizado, lembra, de taxa das blusinhas? Vou chamar a Fernanda Ruvenal de novo, lá em Brasília, que ela tem as informações para a gente. Fê, boa tarde. Boa tarde mais uma vez, Andréia, a você e a todos. Esse ofício interno da diretoria dos Correios mostra que a entrada em vigor do programa Remessa Conforme expôs os problemas de reposicionamento negocial da empresa, no caso dos Correios. Esse é mais um capítulo da crise dos Correios, é um programa, o programa Remessa Conforme, que ficou conhecido, como você lembrou, pela taxa das blusinhas, aquela cobrança de 20% sobre compras internacionais de baixo valor, de até $50, mas foi um programa que tirou a exclusividade dos Correios nas compras internacionais. Então, esse ofício, a gente teve acesso a esse ofício, o repórter Vinícius Cassella, do G1, teve acesso a esse ofício. Ele mostra que o transporte das encomendas internacionais despencou quase 110 milhões em quantidade de objetos no período dos 9 primeiros meses de 2025, na comparação com o mesmo período de 2024. E, ao todo, a empresa transportou 149 milhões de pacotes até setembro de 2024, contra 41 milhões de encomendas no mesmo período no ano passado. E aí, o que aconteceu? Para a gente relembrar, esse programa, né, o programa Remessa Conforme, ele foi criado pelo governo, foi um programa aprovado também pelo Congresso Nacional, que passou a cobrar esse imposto de 20%, o imposto de importação de 20% sobre todas as compras internacionais de até $50, que até então estavam isentas para essas empresas. E aí a legislação brasileira passou a permitir que as empresas de transporte façam, então, esse frete pelo Brasil de mercadorias internacionais, deixando, então, disso ser obrigatória, né, dessa distribuição ser obrigatória dessas encomendas junto aos Correios, como era feito até então. E aí, com isso, a receita de encomendas estrangeiras, que já chegou ali a responder por quase 25% de todo o faturamento da empresa, no caso dos Correios, agora representa só 8,8%. E isso gerou um impacto significativo nas receitas dos Correios. Um estudo que foi produzido, inclusive, pelos Correios já no começo do ano, né, apontou que os Correios tiveram ali uma frustração de receita de 2 bilhões de reais após o início desse programa. O pessoal estava me falando ali que a Cláudia Sheinbaum, ela está dizendo que a culpa é
o cara, lógico, né, tirando sarro, falou que a culpa é do usuário de droga, não são dos traficantes. É lógico que ele tá tirando sarro com o Lula, né? Que o culpado é, como ele diz, né? O Lula disse, o povo vota no Lula ainda, né, cara? O culpado é o usuário e não o traficante. Vocês estão de palhaçada, né? Deixa eu ver se eu tenho um vídeo aqui que eu gostaria de mostrar pra vocês. Deixa eu ver se eu salvei, cara. E eu vou explicar que minha esposa falou uma coisa e eu falei outra. Eu falei, olha, mais ou menos, tá? Deixa eu ver se eu abaixar aqui o meu retorno aqui. Uma mulher falou que o meu coração tá cheio de ódio e o peso das minhas medidas é o peso que eu serei julgado. Eu falo pra vocês, me julguem com o peso das injustiças que eu cometo. Pode cair uma bola de fogo na minha cabeça. Mas eu só peço que julgue também esses desgraçados com a mesma lei, com o mesmo rigor da lei. Porque esse desgraçado é assim, para os inimigos o rigor da lei. Para nós, né? Não, para nós a lei. Para os inimigos o rigor da lei. E para nós, aqui a gente debate um papo, né? Mais ou menos assim. Deixa eu ver se eu tenho aqui, ó, uma coisa absurda. Deixa eu ver se eu salvei o cara conversando. Aqui, ó, achei. Olha isso aqui, ó. Eu vou mostrar isso aqui para vocês, gente. E vocês vão entender o meu ponto de vista. Deixa eu ver se eu enquadro bonitinho aqui para vocês. X pequeno. X. Aqui, ó. Enquadrou legal. Vou subir um pouquinho para ficar mais bonito aqui. Aqui, ó. Aqui vai ficar legal. Não ainda. Agora sim, ó. Agora ficou bom. Deixa eu pôr aqui pro pessoal aqui também. Por X grande para vocês verem melhor. Mas tem que ser aqui, né? Aqui, ó. Presta atenção aqui, ó. Como que é dialogar com um petista? Como que é dialogar com um petista? Ele explica exatamente o que se passa. Deixa eu só enquadrar melhor para vocês verem tudo. Agora sim, agora tá bom. Presta atenção à conversa e como é um petista. Eu falei pra minha esposa, ela falou, não adianta discutir com esse pessoal. E eu vou dar um argumento sobre não adianta discutir com petista, tá? Escuta só. Eu queria perguntar pro senhor, o que o senhor tá achando da situação do Brasil? Ótima. Tá ótimo? Isso. O que mais agrada o senhor hoje no Brasil? Nós temos um presidente atuante. Atuante em que? O que você acha da situação atual do Brasil? O cara falou, ótima. A situação atual do Brasil, ótima. Maior índice de feminicídio, maior índice de empresas falindo, corrupção assim, absurda, o narcotráfico tomando conta. Vou trazer uma matéria para vocês que o Lula incinerou 2 bilhões em medicamentos e produtos hospitalares que não estavam com a data de validade vencida. Não estava. E o Lula mandou incinerar. O governo Lula. É Lula, velho. A merda que acontece nesse governo é Lula. Então vamos lá, escuta só. Eu queria perguntar pro senhor, o que o senhor tá achando da situação do Brasil? Ótima. Tá ótimo? Isso. O que mais agrada o senhor hoje no Brasil? Nós temos um presidente atuante. Atuante em quê? Na escola de samba, no carnaval, Banco Master? Em tudo. O Banco Master não é problema dele. O que precisa acontecer, os banqueiros dão um espaço, é baixar esses juros. Você viu o lucro do Itaú? 48 bilhões. Mas os juros não é com o banco. Os juros, no caso, seria o Copom, né? Não, então. Esse porco sovado, ó, não aguenta nem levantar. O lucro do Itaú. O lucro do Itaú, meu amigo, sempre foi gigantesco. E o Itaú foi um dos que fez campanha e apoiou o governo, o presidente Lula. O Itaú, eles são todos esquerdistas, cara. São todos esquerdistas. A família ali do Itaú são todos esquerdistas. Então, se o Itaú tá ganhando dinheiro, assim como o Magazine Luiza, é culpa do Lula, velho. Mas é o tamanho, cara. O que você quer? O maluco não consegue nem levantar do banco aqui, cara. O cara é um sapo. Parece um sapo. Parece um ministro aí. Não tem um ministro que parece um sapo também? É isso aqui, ó. Igualzinho, cara. Irmão gêmeo. Passo é baixar esses juros. Você viu o lucro do Itaú?
48 bilhões. Mas os juros não é com o banco. Os juros, no caso, seria o Copom, né? Não, então, mas o Copom que eles que mandam. Mas quem escolheu o Galípolo, por exemplo, foi o Lula. Não, ele indicou. Então. Ele só indica. Não, eu sei, mas é banqueiro. Você não tem, você não escolhe. Você não escolhe. Não, quem escolheu o Galípolo foi o... Isso. Não, você só indica porque você é obrigado a fazer isso. Mas o que faz os juros ficar alto ou ficar baixo? O seu chefe. Porque quanto mais endividado o país fica, melhor. Quanto mais lucro para os banqueiros é melhor. Não. Quanto mais endividado o país fica, quanto maior risco o país assume, quanto mais dívida o país tem, os juros vai aumentando. Não. O juros significa o risco... Vai falar de economia para esse gordo aí. Por que os juros aumentam quando o país tem risco? Eu vou explicar para vocês. É muito simples isso, gente. Imagina que você tem um vizinho ali que não te paga. Não empresta dinheiro para ninguém, mas o banco é diferente. Imagina que você tem ali um vizinho que não tem fama de pagador. Daí você ele pede R$30 emprestado. Você fala, ó, quando que você vai me pagar? Eu vou te pagar em 3 vezes. 3 vezes? Tá. Então faz o seguinte, você vai pagar 3 de 15. 3 de 15. Porque na segunda já cobriu. Porque ele tem medo de não receber. Então sobe os juros quando o país... Ninguém acredita naquele país. Os juros sobem para ninguém pedir emprestado. Vai pegar emprestado? Tá bom, você vai pegar emprestado, mas vai pagar uma taxa de juros absurda. Agora, quando um país é bom pagador, como o Japão, praticamente não tem juros. O Japão trabalhou muitos anos com deflação. Então um país corrupto, com uma economia em frangalhos, os juros vai estar alto. Esse é um dos fatores, que é a confiança no país. O risco Brasil. O risco do Brasil. O risco Brasil é enorme, velho. O risco Brasil é enorme. Mas o que essa bola de sebo vai saber? Porque quanto mais endividado o país fica, melhor. Quanto mais lucro para os banqueiros é melhor. Não. Quanto mais endividado o país fica, quanto maior risco o país assume, quanto mais dívida o país tem, os juros vai aumentando. Não. O juros significa o risco do país. E por que ele está alto hoje? Na época do Bolsonaro era 2%, por exemplo. Não, nunca foi, ué. Não, nunca foi, ué. Ó, presta atenção, ele falou, na época do Bolsonaro era 2%. E o sabichão aqui falou, não, nunca foi. Por que ele está alto hoje? Na época do Bolsonaro era 2%, por exemplo. Não, nunca foi, ué. Não, nunca foi, ué. 2% nunca foi. Não houve esse Brasil. Nunca houve isso. Você não acompanha. Ei, sempre foi 9%. Não, nunca houve 2% aqui. Deixa eu mostrar pro senhor que tem. Pô, mostra então. Tá vendo aqui a taxa histórica? Taxa Selic. Não, então, eu já vou mostrar. Aqui, ó. Mostra aqui. Daí, o menino ali mostrou o gráfico pro cara. O cara não acreditou no gráfico. Fake news. Daí o Bola foi lá e buscou no ChatGPT. Presta atenção. Que imagem, ó. Com Dilma, Temer, Bolsonaro. Aqui, ó. Quanto? 2. Que 2, ó. Ué, tá aqui. Pera aí, vamos passar por baixo aqui. Taxa Selic 2021 com Campos Neto, Banco Central. De acordo com o Bora Investir B3, a Selic, que estava, como dissemos, em 2% no começo de 2021, em 2% no começo de 2021, em 2%, chegou a 13,75% em agosto de 2022. E aí? De acordo Mas foi com o mesmo Bolsonaro. 2%. Não, mas foi 2%. Não veio 2%. Em 2023, se tornou um motivo de... Cara, ele pegou o ChatGPT, ele pegou porque ele confia, não confiou no gráfico que o menino mostrou. Pegou o ChatGPT 2%. Não veio 2%. Não veio 2%. Só concluindo, depois vou dar meu parecer aqui. De orgulho para a gestão de Campos Neto. Aí, ó, 2%. Mas é um fato, tá aí, ó. Tá aqui, eu tô mostrando pro senhor no gráfico. E por que ela está alta hoje? Ah, essa é a pergunta. Por que tá alta hoje? Porque os banqueiros não deixam de derrubar ela. É a culpa dos banqueiros. Lógico. E qual é o percentual de culpa do governo atual nisso? Nenhuma. 0. Nenhuma. Então não tem nada que o governo possa fazer para ajudar a diminuir. O que ele vai fazer? Não, tô perguntando. Não existe nada que o governo possa fazer. Não é nada. Nem diminuir os gastos públicos. Como é que nem fazer uma redução de ministérios. Isso é loucura. É loucura porque com 70 partidos não diminui nada. Se o senhor tivesse que mandar uma mensagem pro presidente Lula agora, vou mandar para ele. Qual mensagem o senhor mandaria pro presidente Lula? Parabéns, presidente. Continua da mesma maneira. Eu ia perguntar pro senhor. Dá vontade de bater num cara desse, velho? Juro, dá vontade de bater. Dá vontade de pegar um gato morto, bater e parar de bater até o gato miar. Enquanto o gato não miar, a gente não para de bater num cara desse. Porque
É igual aquela mulher de novela que tem, né? A Globo consegue fazer essas coisas. Faz aquela mulher bem idiota mesmo, que o marido trai, e ela, meu maridinho, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Meu maridinho, meu Lulinha, não, meu Lulinha não tava desgraçando o país inteiro. O meu Lulinha não faz nada. O meu Lulinha não gastou com escola de samba. Esses dias o cara falou, não, gastou com escola de samba, mas o carnaval gera muita renda. Gera muita renda pra quadrilheiro, pra jogo do bicho, pra maloqueiro, pra vagabundo. Desde quando um trabalhador precisa da bosta do carnaval? País nenhum no mundo tem carnaval. Tem suas festas, mas não tem carnaval. E nem por isso os trabalhadores... O que precisa o trabalhador é não ter um imposto absurdo. Saiu uma pesquisa que mostra o seguinte: a percepção do povo, da sociedade, é que o salário não está acompanhando o preço dos alimentos, o preço das coisas. Percepção, velho, isso daí qualquer retardado percebe. Você vai no mercado, você não compra mais nada com R$200, você não compra nada com R$200. Então, mas esse cara fala, não, o carnaval é bom pra gerar emprego. Gerar emprego pra quem, cara? Pra bicheiro? De novo, não precisa acreditar em mim. O que eu trago pra vocês são fatos. Pesquisa aí. Esse carnaval, desde 2020, não houve tantos acidentes de trânsito fatais como aconteceu nesse carnaval de 2026. Desde 2020 não acontecia tantos acidentes fatais. Então você tem gasto de dinheiro público, escolas de samba financiadas pelo narcotráfico, por bicheiro, por milícia. Bicheiro, traficante, milícia, é tudo junto, separado, tudo junto e misturado, cada um buscando seu espaço dentro do crime. Carnaval não dá vontade nem de ir pra praia, porque mal você consegue colocar o seu guarda-sol numa praia, porque vem a máfia desses desgraçados, desses guarda-sol aí, máfia do guarda-sol agora. Não pode não, você tem que pagar R$200 por um guarda-sol deles. Sabe o que tem que fazer com isso? Desculpa, gente, tem que sentar o cacete, tem que pôr pra deitar. Não tem solução. Tem que prender, mas ninguém vai prender, esse é o problema. Como que uma sociedade entra num caos? Como a impunidade fica assim, cara? O cara comete crime e o juiz solta. Daí o cara vai lá e comete outro crime. Daí o juiz é punido severamente com aposentadoria compulsória, ganhando 40 mil por mês. Então eles estão tentando tirar a sociedade do sério para que haja uma guerra civil. Já era para ter acontecido, gente. É que o povo brasileiro é muito corno. Já era para esse país ter virado uma guerra civil. Do INSS roubaram velhinhos, crianças deficientes, pessoas deficientes. Era para ter... Acabou. O povo não vai ter aposentadoria. Não vai ter. E ninguém faz nada. Existe um ditado que eu falo sempre para vocês, que é o seguinte. Meu otimismo é saber que esses desgraçados vão ruir. Que essa sociedade podre, carcomida, vai ruir. O meu otimismo consiste em saber nisso. O meu pessimismo consiste em saber que eles farão de tudo para me levar junto. Para te levar junto. E como que eles vão levar a gente junto? Fazendo a gente ficar selvagem. Fazer a gente querer a destruição de outra pessoa. Porque a gente é roubado, é pedágio, são impostos. A gente acaba... Até o cristão, né? O povo adora, né? Falar cristão, não sei o quê. O cristão, do modo que usam muito, é controle, cara.
Controle para vocês, não faz nada. Jesus vai voltar. Louco, velho. Louco. Enquanto isso, os caras sentando fumo. Jesus vai voltar. Sentando fumo. E Jesus vai voltar. Jesus vai voltar, não. Eu vou voltar, não, cara. Você é louco. Enquanto vocês não tomarem juízo, enquanto vocês não virarem gente, enquanto vocês não puserem pra torar pra cima dos corruptos, enquanto vocês não fizerem como eu fiz no templo, quando que estavam fazendo feira e eu quebrei tudo, enquanto vocês não fizerem, eu não volto. Não vai voltar. Enquanto a gente não fizer como Jesus fez lá no templo, que quebrou tudo. Daí esses políticos, uma senhorinha de 60 anos, 60 e poucos anos, falou pra mim assim, puxa, Pablo, eu sempre fui uma pessoa tão calma, tão religiosa, mas eles tiram de mim um demônio que eu nem sabia que existia. Porque a pessoa vê impunidade. A menininha de 8 anos que foi assassinada num roubo, depois o próprio tráfico foram lá e moeram os caras, né? Os moleque. Mas e daí? Trouxe a filha do cara de volta? Trouxe a filha do cara de volta? Não trouxe. Então isso aflora na gente um demônio que a gente nem sabia que existia. E aí que entra. O meu pessimismo consiste em saber que eles farão de tudo para me levar junto. Porque esse tipo de sentimento que a sociedade de bem está tendo faz mal para ela mesmo. Só que ficar sem fazer nada, só que ficar pacato, esperando a volta de Jesus, para mim não é a solução, não. Não é? Daí, agora voltando nesse cara aí que mostrou que, né, que teve 2%, que estava 2%, mostrou que estava 2%, e mesmo assim, não. Daí minha esposa falou assim, não adianta discutir com esse povo. Eu falei, mais ou menos. Não adianta se não estiver sendo filmado. Não adianta você tentar convencer ela. Não adianta. Mas adianta, igual esse menino fez, expor. Você conversa ali e mostra a hipocrisia desses lixos. Você não vai mudar ele? Não vai mudar. Porque aquilo ali é Chernobyl, velho. Aquilo ali é Chernobyl. Você não vai mudar aquela pessoa. Mas você vai mostrar pro jovem, talvez, que assista, corte rápido. É muito importante pro jovem, esses cortes rápidos. O cara... Os professores, pelo menos aqui na minha região, não bullying muito com aluno, não, velho. Porque aqui é diferente. Não bullying, não. Minha filha mesmo falou, ia ter educação física hoje, e a professora falou o seguinte: não quero ninguém com calça de Anitta, com saia de Anitta, e ninguém com calça do Gil do Vigor. Eu falei, ela falou isso? Que bom. Ela sabe que isso é fezes. Ela sabe, pelo menos a professora sabe que isso é fezes, que esse tipo de roupa é podridão. A Anitta e Gil do Vigor são podres. São podres. Não salva nada. Você não tira nada que presta da Anitta. Nada que presta desse povo. Nada. Ali você só vê tristeza e dor. Da Anitta. E eu tenho um parente que levou a filha pra ver o show da Anitta. Eu falei, você vai levar sua filha pra ver o show da Anitta? Depois não sabe por que a filha aí tá pintando o set. Então, esse tipo de discussão, igual a minha esposa falou, não adianta, porque você não vai conseguir mudar o cara. Não adianta você tentar mudar o cara, mas adianta você expor a hipocrisia. Para a juventude, que pega ali um videozinho de 2 minutos, muito importante. 2 minutos, ele, pô, o cara, esse maluco é doido mesmo, né, cara? Provou, esfregou na cara e ele, não, Lula, continua me entubando, Lula. Continua me encarcando. Continua gastando 4 milhões em estadia de hotel. É um corno mesmo. Um corno. Porque essa praga, esse desgraçado, porque os caras é um desgraçado que leva o Brasil a uma desgraça, o voto dessa praga tem o mesmo peso que o meu. Na verdade, não. O voto dessa praga, depende do estado que ele mora, o voto dele vale
6, 7 vezes mais que o meu aqui em São Paulo. Se o cara mora lá no Amapá, terra do Batoré, sabe, o Alcolumbre, Batoré, lá não tem 1 milhão de votantes e eles elegem 3 senadores. Aqui em São Paulo tem 40 milhões. 40 milhões e a gente elege os mesmos 3. Agora você divide a proporção de votantes e a proporção de governadores, você vai ver que o voto dessa praga, vale 6, 7 vezes mais que o nosso, velho. E essa praga que está envolvida em tudo quanto é corrupção, 400 milhões do Banco Master, né? O Alcolumbre está envolvido, 400 milhões, barra pautas nacionais, por causa de um imbecil como esse cara da entrevista aí, bola de sebo, igual o Alcolumbre, 2 bolas de sebo, um imbecil desse, o voto dele vale 7 vezes mais que o meu. O voto de um imbecil do Nordeste, o voto dele vale 7 vezes mais que o meu. Para senador. Que não coloca impeachment de ministro que recebe 129 milhões. 129 milhões. Que não coloca impeachment do amigo do meu pai. Mostra o erro que eu tô falando. Me mostra o erro que eu tô falando. São dados, números. Dados, números, matemáticos. No Amapá não tem 1 milhão de votantes. São Paulo tem quase 40 milhões. E a gente escolhe 3 e os pés de barro escolhe 3. Como diz Jesus, se eu disser errado, mostra o erro que eu estou dizendo. Agora, se eu estou dizendo certo, por que me ataca? Não é? Passar no chat. Qualquer dia esse canal vai cair, porque quem fala a verdade é perseguido nesse país. 38 pessoas me vendo falar a verdade, enquanto deve ter 10 mil vendo o Pastor de Nárnia. Alzira Pereira da Cunha, se Jesus voltasse hoje, seria crucificado novamente. Com certeza. Com certeza. Depende de onde ele viesse, viu, Alzira? Depende de onde ele viesse. Se ele nascesse lá pro lado do Egito, pro lá Belém, sei lá, Israel. Se Jesus voltasse em Israel, ele ia ser crucificado pelos próprios judeus. Tem os judeus cristãos, né? Mas é muito mais forte os que não são cristãos. Então depende da... Se ele nascesse no Ocidente, na Europa, Estados Unidos, na América ou na Europa, talvez ele fosse só crucificado. Ou não, né? Ou então ele vira celebridade igual o Henri Cristo. Mas se ele nascesse no Oriente Médio hoje, se ele nascesse no Oriente Médio, na África ou qualquer outro lugar, ele ia ser apedrejado. Ana Paula, sigo a Maria Pareda, não sei quem que é. Eduardo escreveu: Jesus não pisa mais os pés na terra. Eduardo, Jesus teve a vinda e a volta. A vinda quando nasce e fica na terra até os 3 anos, cumprindo sua missão. 30 anos, né? 30, acho que ele quis dizer 30. 3, acho que sei lá. A Ana Paula escreveu o seguinte: a PhD Maria Carmen Pareda vive dizendo que o cristianismo criado por eles era para domínio. A frase que ela mais usa na Bíblia é: dai a César o que é de César, para que aceitamos todas a dominação imane. Ana Paula, quem falou isso foi o Baruch Spinoza. O Baruch Spinoza fez um trabalho gigantesco em relação a isso, ao controle social da igreja. Aceite, né? Aceite, dê a César o que é de César.
A Bíblia foi totalmente deturpada, principalmente Paulo. Principalmente Paulo deturpou pra caramba a Bíblia. Ele nem era... O Paulo era político, né? Talvez não fosse de ofício, mas era ali envolvido com os políticos. Eles mexeram tudo. Jesus era libertário, já sempre falei aqui. Tem um outro chat aqui, deixa eu ver quem que tá no outro chat aqui. O outro chat aqui tem gente que eu nem conheço, deixa eu ver aqui. Jesus volta para retirar os que se mantiveram na retidão. Mas o que é se manter, a Good 100? O que é se manter na retidão? Querer justiça, querer uma guerra civil não é se manter na retidão? Rejane Santos disse oi. Oi, Rejane Santos. O que é se manter na retidão? Se a gente quiser lutar, se a gente quiser fazer igual o Jesus Cristo fez lá quando ele quebrou todo a feira que estavam usando o templo para fazer comércio, se a gente fizer isso, mas nas proporções que nós somos hoje, de uma guerra civil, de nepalizar e fazer igual o Nepal, será que se a gente fizer isso, a gente perde a retidão ou a gente continua? Hein? Sueli, Angel Hard, Sueli Angel Hard. Eu sei os evangelhos gnósticos, mas os evangelhos gnósticos tem muito de Baruch Spinoza. Leia também Baruch Spinoza. Você tem que ver, é um conjunto de obras, né? Caibalion, do Hermes Trismegisto, o evangelho gnóstico, os apócrifos e Baruch Spinoza. Se você faz um compilado disso, você vai ver o quanto a gente foi enganado. Comenta aí se você já ouviu falar. Seguir as leis de Deus. Good, o problema de seguir as leis de Deus é que você acha que são leis de Deus. Se você pesquisar, não é nem consenso que os 10 mandamentos foi realmente de Moisés. Não é consenso. Você não sabe o que as leis de Deus... Você não sabe se as leis de Deus são de Deus ou se são de pessoas para controle social. Isso que eu estou falando para vocês. E é isso que Baruch Spinoza fala, isso que os evangelhos apócrifos falam. Tudo isso. Você fala assim, vamos seguir a lei de Deus. Que lei de Deus? Não tem lei de Deus, a gente não sabe. Sabe o que a gente tem que seguir? A gente tem que seguir o evangelho, os 4 evangelhos. O mais próximo para mim, os mais próximos do bom senso é... Não sei se é verdade, não sei o que foi mudado, mas se você pega a oração do Pai Nosso, se você pega as passagens de Jesus mesmo, daí você consegue ter uma boa base de civilização. Não importa nem se você acredita em Jesus. Se você pega o livro, mesmo sem acreditar, imagine que seja um livro de tarefas e lê. Interessante. Amar o próximo, não fazer pro próximo o que você não quer que faça para você. Ser caridoso. Já era. Agora, muitas leis aí que vendem para nós, isso é conversa furada, gente. O Alberto Costa escreveu: esse cidadão é pura verdade. Quem tem culpa são os próprios brasileiros que compactuam. Não sei se ele está falando de mim ou de alguém. Paulinho. Flavinho Chocolate será preso. O Paulinho, Flavinho, não sei nem se tá aí na live aí. Cara, vamos, assim, pra mim, que todos sejam presos. O problema é que pra você, o Lula é honesto.
pra você. Eu não falei em nenhum momento de Bolsonaro, de nada. O povo foi falar de Flávio Bolsonaro. Você vê como a dor de corno é fogo? Eu não falei que ninguém. Tá tendo até briga agora. Tá até briga na direita. Vamos passar pra briga na direita. O chat do Vertical é legal. O outro fala assim: já botou Jesus no meio da sua sujeira, né, cara palha? Mostra a minha sujeira, ó. Sidmar Rodrigues. Mostra a minha sujeira aí, ó. Semana que vem eu vou fazer live e quem quiser entrar ao vivo pra debater comigo pode entrar. Quem quiser entrar ao vivo, esquerdista, pode entrar, debata ao vivo. Mas mostre a cara, não adianta só ficar no chat, porque pra mim ficar xingando no chat, sabe o que pra mim ficar xingando no chat? Sabe qual que é o valor que tem? É do cara que tá dentro do carro xingando os outros. Ninguém tá vendo ele xingar. Ninguém tá vendo, ele tá dentro do carro xingando. Ó, filho de uma... vocês do chat que fica xingando a gente, é a mesma coisa. Então semana que vem vai poder entrar ao vivo, mostrar a cara de vocês e falar. Dentro de debate. Então eu vou trazer números para vocês, né? Semana que vem vai começar, tá bom? Deixa eu passar aqui pro Nicolas. Deixa eu passar aqui pro Nicolas, que tá tendo uma briga do Nicolas com o Eduardo. Deixa eu ver aqui. Aqui eu tenho que cobrar o escanteio cobrar o escanteio e cabecear. Deixa eu pôr o Nicolas aqui pra vocês. Que tá bom. Eu discordo que eu tenha amnésia e que a Michelle tenha amnésia. Deixa eu contextualizar. Deixa eu contextualizar aqui, ó. O Eduardo Bolsonaro falou que, tipo, falando do Nicolas e a Michelle de uma ingratidão, como se eles tivessem amnésia e esqueceu tudo que o Bolsonaro fez por eles. Esse é o problema da direita, fica brigando entre si e dá força pra... Eu percebo que o Nicolas e a Michelle não gostaram da indicação do Flávio Bolsonaro. E não gostaram por quê? Porque o Flávio Bolsonaro... Eu só voto no Flávio Bolsonaro porque do outro lado tem o Lula. E contra o Lula eu voto até no macaco pelado da ilha de Madagascar. Se for o macaco da bunda pelada da ilha de Madagascar contra o Lula, eu voto no macaco da bunda pelada da ilha de Madagascar. E o Nicolas não quis o Flávio Bolsonaro. Nem ele, nem a Michelle. Na verdade, eu acho que a Michelle, quando ela deu aquela de não apoiar o Ciro Gomes, lembra o Ciro Gomes? Quando a Michelle falou que não ia apoiar o Ciro Gomes, que era absurdo, houve uma coisa ali, o pessoal da direita adorou, exatamente, larga esses vagabundos, Ciro Gomes, Ciro Nogueira, Valdemar. Só que a Michelle, se ela quiser vir presidenta, pelo PL, vai ter a mesma bosta. Se a Michelle quer ser presidenta... Falando presidenta, tá, gente? Se a Michelle quer ser presidenta, ela tem que sair do PL. Ela tem que sair do Valdemar. Só que o problema... Daí eu falo, o pessoal tá com o mensageiro. O problema é que eu acho que a Michelle tem o rabo preso com o Valdemar. Literalmente. Tá? Então eu não sei se ela sai do PL. E se a pessoa não sair do PL... ela não tem credibilidade. Então vai ser mais ou menos igual o Flávio. Agora, se a Michelle falasse assim, sai do PL, vai pro Novo. Olha só, eu tinha polado essa chapa. Michelle com Zema de vice. O pessoal fala, e o Nicolas? Eu quero votar no Nicolas para presidente. Primeiro que o Nicolas não tem cacife ainda para ser presidente. Segundo que ele não tem idade, mínimo com 34 anos. E ele tá com 29, vai fazer 30. Ele pode ser governador, mas acho que ele não vai ser não. Mas a chapa seria Michelle e Zema. Michelle no Novo. O Zema tá no Novo também, né? Mas enfim, seria uma chapa muito boa. Michelle e Zema. Daí seria uma chapa descolando de Valdemar, descolando de Ciro Nogueira, descolando de Fábio Faria, descolando essas pragas todas aí que tem no PL. E outras também, né?
mas ia descolar. Daí, quando a Michelle deu aquela declaração que não ia apoiar o Ciro Gomes, nossa, ela ganhou uma força. A Michelle seria muito mais forte do que o Flávio. E eu digo mais, é possível que se fosse Tarcísio e Michelle de vice, chapa imbatível também. Só que também não sei se seria bom. O Tarcísio é técnico, mas ideologicamente não é muito bom, não. Não temos, sinceramente, não temos o candidato ideal, não. Temos o menos pior. E como eu disse, contra o Lula, eu voto até no macaco da bunda pelada da ilha de Madagascar. Não sei nem se existe. Mas se existir, eu voto nele. Porque o Lula é Chernobyl. Eu discordo que eu tenha amnésia e que a Michelle tenha amnésia. Eu me lembro muito bem de todos os anos que eu fui atacado injustamente. E diante das situações, né, que estão acontecendo, nós temos o pai dele preso, sofrendo dificuldades de saúde. Você tem as pessoas do dia 8 presas e precisando da derrubada do veto à dosimetria. Você tem o STF envolvido em diversos escândalos. Você tem o Lula literalmente fazendo de tudo para poder destruir esse país. E a prioridade é nos atacar. Então isso diz muito mais sobre ele do que a mim. E assim, bater em mim eu já estou acostumado. Já tem mais de 3 anos que eles estão aí nessa saga. Mas, sabe, deixa a Michelle viver o calvário dela. Ela, acima de tudo, é uma esposa. Ela é uma mãe que tem que cuidar de uma filha, que está vindo aqui todos os dias preparando alimento para o marido dela, de 70 anos, que está preso injustamente. Então eu acho que o Eduardo não está bem. E eu realmente faço questão de não perder meu tempo com essas divergências, porque eu acredito que a gente tem um Brasil para salvar. Pois bem, briga da direita, briga do Eduardo Bolsonaro, Flávio Bolsonaro e tudo mais, isso só prejudica a própria direita. Não sei como que tá saindo aí, dá um oi pra mim pra ver se tá... Eu mudei aqui? Eu fiz errado, né? Aqui, acho que tá saindo assim, né? Enfim, eu pus o Nicolas, eu falei uma coisa e pus outro vídeo, né? Mas vocês viram ali. O Nicolas falou da briga com o Paulo Figueiredo, com o Eduardo Bolsonaro, que os caras estão cobrando o Nicolas e... Não sei, eu não... sinceramente, se eu tivesse que falar de um lado, acho que o Nicolas tá certo. Acho que o Nicolas tá certo. Mas o problema é que o Nicolas apoiou... O Nicolas votou no Gumota, né? Pra presidente, né? Porque seguiu as ordens do capitão. Então, se você olhar hoje, ele tá certo. Mas não condiz com as outras coisas que ele fez. Porque todas as outras coisas que ele fez foi sempre apoiar as ordens do capitão. Então, se ele seguisse o mesmo princípio, ele teria que apoiar o Flávio Bolsonaro. Só que eu acho que ele talvez cansou de seguir as ordens do capitão e só tomar na cabeça. Será que ele tá vendo que agora ele pode voar com suas próprias asas e não precisa mais dos bolsonaristas? O Nicolas pode até perder voto, mas para se eleger, se elege para qualquer coisa fácil. Mesmo se perder o bolsonarista, muitos bolsonaristas atacam o Nicolas o tempo todo. Enfim, é isso. 3 horas e 29 minutos, eu fiz essa live aqui meio no improviso ainda, que eu tô acertando algumas coisas. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Aqui, ó. Última notícia aqui, ó. Só pra desgraçar mesmo a vida do Lula, né? Cadê? Aqui tá bom. Escuta só, eu falei pra vocês, né, que o Lula, além do governo da Dilma não cortar a verba e fazer com que o Brasil perdesse a patente da polilaminina, além disso, olha só o que esse governo faz. Pra fechar com chave de bosta a live.
O Ministério da Saúde incinerou mais de 108 milhões de reais em vacinas, medicamentos e insumos básicos em 2025. Pouco mais de 17% desse montante, o equivalente a 18 milhões e meio de reais, correspondia a produtos que ainda estavam dentro do prazo de validade. O levantamento é da coluna do Tássio Lohan, aqui do Metrópolis. A lista de itens descartados inclui produtos de alto custo e longa durabilidade. Entre os materiais enviados para incineração, constam uma bomba de infusão e kits para monitorar a glicose que só venceriam em dezembro de 2050. Medicamentos caros para o tratamento de câncer, além de doses de vacinas contra a dengue, também foram descartados, mesmo com o prazo de validade em dia. Nos 3 primeiros anos da gestão do presidente Lula, o governo federal já incinerou um total de 2 bilhões de reais em itens de saúde. Esse valor é 3 vezes maior ao total descartado durante todo o mandato do ex-presidente Jair Bolsonaro, que somou 601 milhões de reais. O pico de descartes aconteceu em 2023, quando o prejuízo atingiu 1 bilhão e 300 milhões de reais. Uma auditoria da Controladoria Geral da União apontou que o cenário é resultado de um descontrole do governo federal na aquisição e no fornecimento desses itens. O Ministério da Saúde alega que muitos descartes acontecem por não conformidade técnica e que, nesses casos, os produtos são repostos ou os valores são ressarcidos pelos fornecedores. Bom, vocês viram ali, né? 2 bilhões gasto pelo governo Lula, 2 bilhões gastos no governo Lula, jogados fora em materiais que poderiam salvar vidas. E é isso, é o governo do amor, é o governo do paim. E tem gente que vota nessa praga ainda, velho. 2 bilhões, velho. 2 bilhões, tem gente que vota nessa praga ainda. O que vai explicar para uma pessoa que vota no Lula? O que falar? Não fala nada. Eu venho aqui, faço uma live, mostro os dados, mostro as notícias, e daí quem tiver um pouco de consciência, quem tiver 2 neurônios, fala, não dá para votar no Lula não. O Lula é bandido. E quem vota em Lula é jegue. Ou então, porque no fundo também é ladrão. Só dois tipos de pessoas votam no Lula, ou os que são jegue ou os ladrões. Quem vota em Lula é porque é jegue ou porque no fundo também é ladrão. Deixa eu dar tchau pro pessoal aqui no chat. O que tá acontecendo aqui? Eleições, parece criança brigando, exatamente, mas eles são, viu? São crianças brigando. Nós somos governados por pessoas infantiloides. Nós somos governados por putos que a festa de trancoso, o Trump lá com o Jeffrey Epstein. O Trump pode até não ter feito nada com crianças, mas com prostitutas, velho. Então nós somos governados por infantiloides, por putos, depravados. É isso. Nós somos governados por esse tipo de gente. Sabe o que eu acho? Que esse tipo de gente tem mais facilidade de enganar. Sabe? Sai o malandro e o otário. Eles são os malandros e o povo é o otário. Porque a pessoa de bem, ela não quer enganar. Então, às vezes, ela não se deixa enganar. Às vezes, ela não se deixa enganar, mas ela não faz nada. E como diz o ditado, para que os maus vençam, basta que os bons não façam nada. E é isso que acontece o tempo todo. Os bons não fazem nada. Os bons não fazem nada. Travou meu PC. Travou aqui, eu não tô nem conseguindo ver quem tá na live. Voltou? Acho que voltou. Voltou. Deixa eu dar tchau aqui pra vocês. Tchau, Ed Souza Ed, Elzira da Cunha. Como eu disse pra vocês, semana que vem eu tô preparando aqui para o pessoal poder entrar ao vivo comigo, debater. Eu queria muito que os esquerdistas entrassem. Gostaria muito que os esquerdistas entrassem. Mas eu sei que eles não vão entrar.
O máximo que eles vão entrar é pra xingar. Entra, xinga, é igual pombo, né? Jogar xadrez com pombo. Eles vão, caga no tabuleiro, é igual cagaram lá no carro alegórico do Lula, né? É isso. Mas eu gostaria muito que entrasse esses professores de internet aí que fica esquerdista. Entra aí, vamos debater. Igual da polilaminina, que o cara falou, não, foi o governo Temer. Olha, se fosse o governo Temer era vice de quem? Ai, que vontade de falar um palavrão. O governo Temer era vice de quem? Da Dilma, seus porcos. Mas não foi o Temer, foi no governo Dilma que não cobriu e não pagou, tirou o investimento da saúde e não teve dinheiro para fazer a patente da polilaminina. Por quê? Por que não tinha dinheiro? Porque tinha pedalado, estava fazendo exatamente o que o Haddad está fazendo agora. Acho que era o Guido Mantega, né? O Guido Mantega, que era o economista o economista da Dilma, né? Tchau, Edson Zed. Fica com Deus, ficam todos... Eu vi o Leite, eleições não darão um jeito no Brasil, infelizmente. Não, o Brasil só dá jeito com uma guerra civil. Pablo, deixa de ser canalha, eu te conheço, fazia tempo que não te via, não mudou nada. Aqui, ó, o Flávio, me conhece da onde? Canalha da onde? Ô Flávio, semana que vem você vai poder entrar ao vivo pra falar por que eu sou canalha. Mentiroso? Que é mentiroso? Eu não bloqueei ninguém não, velho. Vocês podem falar, aqui vocês podem me xingar do que for. Se alguém bloqueia é o YouTube. Então, Flávio, seu corno, entra ao vivo semana que vem e fala o que eu menti pra vocês. Me mostra uma mentira. Se eu errei, eu falo, pô, não, é verdade, eu errei. Mas do Lula, você tá aqui defendendo o Lula ou Flávio Corno? Vou te chamar de Flávio Corno, tá? Você me chamou de mentiroso e canalha, então eu posso te chamar de Flávio Corno. Flávio Corno. Do quê? Não entendo. Só que é corno, né? Corno é fogo. Gastaram com o estádio da Copa. Fizeram um estádio lá em Manaus, velho. Um estádio pra ninguém, não tem nem time de futebol lá, cara. Não tem time de futebol lá. Monte, 12 estádios, se não me engano, né? Alguma coisa assim. É. E no outro chat aqui, deixa eu ver se o povo tá bravo aqui. O Edson Dias escreveu, cagaram no bonecão do Lula. É, acho que foi ele mesmo, cagando de medo. Deixa eu ver aqui o que o povo tá falando. Pablo, tá valendo uma compra em Portugal para vender quando começar a Copa? O token de Portugal tem na Gate.io, né? Acho que o token de Portugal tem na Gate.io. Eu nem sei como que tá o token de Portugal. Mas tá tudo baixo, cara. Eu acho que, sinceramente... Eu acho que o mercado mudou muito essa coisa de bear market, sabe? Eu acho que mudou muito o mercado essa coisa de bear market. Então eu acho que nós teremos um bear market, não sei se será tão forte quanto o de 2021, né? Começou 2020 foi o Rave, 2021 começou, né? O bear market começou a cair. 2020 foi o Rave, só que nesse ano foi tudo, nesse último ciclo foi tudo confuso, velho. Só que o problema de quem vai investir é o seguinte: coloca stop, por causa que se o Trump começar a atacar o Irã, não se tem certeza se o Irã tem ou não tem armas nucleares. Não se tem certeza. Mas se o Trump atacar o Irã e vai que outros países como a China estão falando que a China cedeu, estão falando não, é notícia, a China cedeu mecanismos para o Irã acompanhar as movimentações do Gerald Ford, né? O navio transatlântico não, de guerra, né? Porta-aviões.
Então, se o Trump atacar o Irã, pode vir merda pro mercado cripto. E o Bitcoin, que hoje deve estar em torno de 60 alguma coisinha, 64, quanto que tá o Bitcoin? Como que tá o Bitcoin aqui? O Bitcoin que hoje está em 65, né? Acabou de passar 65. Por que não está mostrando aqui? Põe assim, ó, deixa vocês verem. O Bitcoin, como está em 65, ó, já mudei toda ele tem um suporte. Deixa eu ver aqui. Ele está num suporte muito forte, o Bitcoin. Cadê? Ele está num suporte muito forte. Deixa eu pôr aqui para o pessoal de cima também ver. Pera aí. Aqui, ó. Agora sim. Agora todo mundo tá vendo. Ele está num suporte muito forte daquele topo de 71. Vou até limpar tudo para começar de novo aqui. Entendeu? Ele está num suporte muito forte. Aqui, ó. Ele está nessa região, fazendo um suporte muito forte, que é exatamente o topo do ciclo passado, ó, 2021. Se o Trump atacar o Irã, com certeza ele vem para a faixa dos 40 mil. E se o Bitcoin vier para a faixa dos 40 mil, todo o mercado cripto cai também. Se estamos no bear market mesmo, e ele fizer uma retração igual fez do primeiro, então a gente calcula uma 77% de queda. Se for a mesma queda, 77% de queda, é exatamente, ó, 77, ó, aqui, ó. Vamos supor que ele faça a mesma queda do outro ciclo. Ele vem bater aqui, ó. Ele vem bater nessa região aqui dos 30 mil dólares. Possível, cara. Possível. Bem aqui. Então, se o Trump tacar o Irã, pode ser que nós tenhamos uma queda violenta. E quando tem queda muito violenta no mercado, algumas corretoras quebram. As pequenas quebram porque eles alavancam demais. Deve ter um monte de gente alavancando, esperando um pullback aqui, ó, do Bitcoin até os 97 ou 85. Ou até mesmo 80, 79 mil. Daí cai, liquida tudo isso e muitas corretoras podem quebrar. Enfim, é isso. Eu parei de fazer lives de criptomoeda que o povo não gosta muito. Deixa eu ver aqui como que tá. Israel é o melhor exército do mundo. Dá aula pro Brasil. As grandes potências Israel e Argentina. Lula é ignorado em Israel e Argentina. Bolsonaro é ignorado até na Vila Mimosa. Ô Cida Rodrigues, fala pro Lula sair na rua e fala pro Bolsonaro sair na rua, daí você vai ver. O Lula só tá lá porque foi fraudado. Bandido descondenado. Eleições com interferência do Joe Biden nos Estados Unidos. Da USAID, né? Urnas. Bloqueio de redes sociais. Derrubadas de conta. Proibição de propaganda. O Lula é um bandido, velho. O Lula é um bandido. Sem apoio dos Estados Unidos, Israel não é nada. Eu falo para vocês aqui, ó, sem o apoio dos Estados Unidos, Israel, Japão, Taiwan, até mesmo a Europa, sem o apoio dos Estados Unidos, fica todo mundo na mão da China e da Rússia. Gente, 3 horas e 44 minutos. O Lula não sai nas ruas. Se sair, o problema do Lula sair na rua, sabe o que pode acontecer? Passar um caminhão do lixo e levar. Confundir com bosta.
Valeu, gente. Até amanhã, às 14 horas. E semana que vem, como eu disse pra vocês, quem quiser entrar ao vivo, vai entrar ao vivo e dar sua opinião, falar, pode xingar, mas se falar palavrão a live cai, então não pode falar palavrão. Mas pode trazer os seus dados aí, principalmente os petistas, ok?